torcedor do Corinthians, o Thiago Salazar, está na tela com as informações do Timão. Boa noite, Salazar. Ontem você falou aqui sobre o Luan e repercutiu bastante. Tem mais novidades sobre o jogador? Boa noite, Michele, a todos os amigos aí do Gazeta Esportiva. Tem mais novidade sim, Michele. Como a gente bem disse ontem, a situação do Luan está gerando bastante incômodo dentro do Corinthians. Afinal, o Luan não tem lesão, fez exames, não tem nada que impeça ele de entrar em campo, mas se percebe internamente uma falta de vontade, falta de gana do Luan de querer jogar, né? Isso tudo está gerando, como eu disse ontem, uma certa irritação dentro do clube, um incômodo, e hoje o presidente do Willian Monteiro Alves, que está em Cuiabá, onde o Corinthians vai jogar daqui a pouquinho, ele falou sobre o assunto. Confirmou as informações aqui da Gazeta Esportiva e pela primeira vez em público admitiu que talvez tenha chegado a hora do Luan deixar o Corinthians. Vamos ouvir o presidente do Timão. Eu ouvi até hoje aí ontem alguns comentários de que e o torcedor, né, também, o torcedor entende, precisa tirar o Luan, tira o Luan, manda o Luan embora. Não é assim, existe um contrato, só para que a gente esclareça também, o Corinthians não vai mandar o Luan embora, não é isso que eu estou querendo dizer, mas para que todos entendam também, quando você faz um contrato com o atleta, se você rescindir esse contrato, você tem que pagar ele inteiro, 100% do que resta do valor do contrato para o atleta. E vice-versa, se o jogador também sai, teria que pagar a multa ao clube. Então não é tão simples assim, né? Lógico que nós trabalhamos aí no início do ano, enquanto a janela estava aberta, alguns clubes tiveram interesse e a gente imagina que pode ser bom para o Luan jogar, lógico, né? A gente quer que ele jogue, que ele dê certo no Corinthians. Há alguns anos a gente vem trabalhando no dia a dia em cima disso, mas também a gente entende que se ele não está indo bem aqui, é bom que ele saia para jogar em outro clube, que ele se encontre, porque é um grande menino, é um grande jogador, e a gente precisa resolver isso, né? Até para o bem dele e para o bem do Corinthians. É uma situação delicada, mas ele tem treinado. O Vitor, quando teve possibilidade de usá-lo nos treinos, convocou aos jogos, ele acabou sentindo isso, o próprio treinador colocou, não foi a primeira vez, procurou o departamento médico com dores, acabou não vindo novamente para esse jogo. Então, não é uma situação que nos agrada e a gente tem que tratar aí desses detalhes internamente com o atleta, com o seu empresário, mas a gente tem que achar uma solução agora na próxima janela. Ou fica para ser aproveitado, ou a gente tem que arrumar outro caminho, até pelo bem dele, bem da carreira dele. O tempo está passando, ele precisa jogar. Bom, e como disse aí o do Willian Monteiro Alves, realmente depois que nós publicamos essa matéria, demos a informação da situação do Luan, muitos torcedores pediram a rescisão de contrato, pediram para o clube tomar uma atitude assim drástica, resolver a questão, de preferência se livrando do jogador. Mas é como o presidente do Corinthians falou, não dá para ser assim, né? E a gente vai ilustrar aqui numa telinha o que o presidente do Corinthians explicou lá em Cuiabá, sem falar em números, mas nós vamos colocar os números aproximados, são números que eu apurei, então nem são números oficiais, mas são números de conhecimento de boa parte da imprensa. O Luan custou quase 29 milhões de reais quando foi contratado. Em salários, 13º, férias, ele já recebeu mais de 22 milhões de reais do clube. E se o Corinthians hoje, em junho de 2022, com um contrato até dezembro de 2023 com o jogador, se o Corinthians hoje quisesse rescindir o contrato do Luan, teria que pagar ao jogador um pouco mais de 14 milhões de reais. Então, é por isso que o Corinthians não cogita rescindir esse contrato unilateralmente, Michele. O custo total de toda essa operação do Luan até o final do contrato, somando salário, 13º, férias, o valor que foi investido na contratação supera os 66 milhões de reais. Para um jogador que fez 78 jogos, 48 apenas como titular, 9 gols, não marca um gol há mais de um ano, não entrou em campo ainda com o Vitor Pereira, fez só um jogo como titular em 2022, enfim, é uma situação realmente bastante complicada essa do Luan com o Corinthians, complicada no caso para o Corinthians. Ainda durante essa entrevista coletiva, duas informações rápidas. O presidente do Corinthians admitiu que o Maicon, que tem contrato com o Corinthians de empréstimo até o final do ano, pode acabar indo embora no meio do ano agora, no mês que vem, caso o Shakhtar Donetsk receba uma
proposta de compra pelo jogador. O Corinthians teria que igualar essa proposta, senão correria o risco de perder o Maicon agora, já no mês que vem. E também falou sobre o Bruno Mendes. O contrato dele termina com o Internacional agora neste mês. O Corinthians disse que já recusou uma proposta, quer 28 milhões, que é o que está estipulado em contrato, para ceder o zagueiro uruguaio, e aguarda o Inter para resolver essa questão de preferência na próxima semana. Tá bom, Michele? Daqui a pouquinho eu volto para falar do jogo de logo mais. Afinal, 9h30 da noite, vai ter Cuiabá e Corinthians pelo Brasileirão. Valeu, Salazar. Brigadão. Puxa vida, mas que confusão essa do Luan, hein? E só o Corinthians acabou perdendo nessa história. É o seguinte, quando você contrata um jogador, você às vezes corre alguns riscos de não dar certo. Como você comprar um carro. Você compra um carro, não dá sorte. Quebra correia, motor fundo, sei lá, dá problema. Às vezes não deu sorte. A situação do Luan me lembra muito do Pato. O Corinthians investiu na época um valor muito alto, mais de 40 milhões para ter o Pato, e o Pato não funcionou, não esteve à altura da expectativa. O Luan, o Pato na época era muito mais valorizado que o Luan. O Luan estava em baixa no Grêmio quando o Corinthians contratou e sabia que teria que trabalhar o resgate do melhor futebol do Luan. Não aconteceu. O Luan já não estava jogando no Grêmio, então não estava jogando devia ter no feito Corinthians. esse tipo de contrato, fizesse um contrato mas, por assim, produtividade. Mas dentro do que... Foi uma questão de oportunidade. O Luan já foi eleito o melhor jogador da América em 2017. Mas quer o dizer, Renato então Gaúcho potencial para isso... Tinha que prestar atenção. De repente não tá, num ambiente não está funcionando, num outro ambiente tem uma nova virada de chave. Ele sempre foi corintiano, declarado. Mas depende do Luan, quer dizer, então... E é uma situação delicada. O Luan treina todos os dias, cumpre horário, faz o que tem que fazer. Só não joga. Mas não joga. Ele falou que tem dor e por isso que não joga. Mas aí os médicos não identificam a causa da dor. E aí, Miller? É que nessa situação do Luan, hoje, ele não quer mais jogar no Corinthians. Não quer? Não, ele não quer nem ir pro banco. Ele não quer nem ir pro jogo, ele não quer mais jogar no Corinthians. Só que ele tem contrato, né? E como foi exposto aí, né? Tem multa rescisória, ele é o maior salário do time, né? Por conta de veio a peso de ouro, aquela coisa toda, pelo passado vitorioso no Grêmio, né? Seleção olímpica ele foi. Seleção olímpica. Michele, assim, tem um lado que eu já falei isso, né? O Celso me lembra. O Vitor Pereira já provou o Luan no jogo? Não. Aquilo que sempre, o saudoso Carlos Alberto Silva sempre falava isso. Treino é treino, jogo é jogo. É verdade. O treino é um espelho. O jogo é o original. Põe ele para jogar. Mas a questão é que... assim, o Vitor Pereira falou, Celso, Sim. No domingo passado, que todas as vezes que ele chama o Luan não tá pronto. Não tá pronto. Quer dizer, então o Luan, ele machucou no treino, porque ele não jogou. Se ele não jogou, ele machucou no treino. Quer dizer, para um jogador machucar no treino, para você ver que psicologicamente ele tá arrasado, não quer mais saber. Mas o curioso é que ele machuca no treino, mas essa lesão não é constatada pelo departamento médico. Aí não pode só pôr então ele para jogar, já que ele é o maior salário do time? Será que não resolveria pôr ele só para jogar? Porque mas ele não paga diz que ele não está apto. De dinheiro pra uma pessoa e não... Você escala o Miller para vir trabalhar aqui no Gás Esportivo, ele fala assim, não estou passando bem. Você vai fazer o quê? Vai ver no outro dia. Mas aí, não estou bem. Vem no outro dia. Michele, já foram 15 vezes assim do Luan no Corinthians. Mas olha... Aí que entra também o grupo. Reúne com o Luan, com o treinador, o Vitor Pereira, vem cá, vamos reunir. Olha, o Luan, ele é um bom jogador. Ele é bom jogador. Dá uma chance pra ele num jogo aí morto aí, ó. Corinthians e ninguém na Neoquímica. Coloca ele pra jogar. Pronto. Aí você vai ter um discernimento melhor, uma avaliação melhor. Você vai fazer no jogo. Do que ele pode ou não pode dar pra você. Agora, se ele não for bem no jogo, beleza. Aí você... Ele precisa de uma sequência também. Lógico, né? Não dá pra lógico. uma vez. Jogar, tipo assim, os treinadores não reclamam. Olha, a imprensa aqui é resultadista, né? Uhum. O jogador também não pode jogar um jogo só. Um jogo, tá? Já dá pra gente ter uma ideia da escalação? Dá pra gente ter uma ideia, Michele. Sempre difícil desvendar os mistérios do Vitor Pereira, mas dá pra ter uma noção. O Corinthians pega o Cuiabá hoje, 9h30 da noite lá na Arena Pantanal. Jogo importante, se o Corinthians vencer, ele mantém a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, independentemente dos resultados dos seus adversários. O Cuiabá, por outro lado, não vence há 3 jogos, são 3 derrotas seguidas, na verdade, e 1 vitória nas últimas 11 partidas. Por isso que o Cuiabá está na zona de rebaixamento
rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Partida importante para o goleiro Cássio. Completou 590 jogos essa semana... completou 35 anos de idade nessa semana, está com 590 jogos pelo clube. Vamos mostrar aí uma telinha. O Cássio deve entrar em campo hoje e aí fará 591 jogos pelo Corinthians. Vai se tornar isoladamente o quinto jogador que mais defendeu o clube em toda a história, com grande chance de pular para o segundo posto até o final da temporada. Deve ficar apenas atrás do Vladimir. Então, mais uma noite histórica importante para o goleiro Cássio. Corinthians que hoje não terá João Vitor, Fagner, Maicon, William, Jô, além do Luan. Muitos desfalques para o Vitor Pereira, que então deve mandar o Corinthians a campo assim. Põe na tela aí, diretor. Cássio no gol, Rafael Ramos, Gil, Raul, que volta depois de se recuperar da Covid, e Lucas Piton, Duqueiroz, Rony, Renato Augusto, Gustavo Mosquito, Roger Guedes pela ponta esquerda e Júnior Moraes na frente. Essa é uma tendência, é uma provável escalação com informações, com entendimento do rodízio do Vitor Pereira, jogadores que estão lesionados. A gente tem esse time aí como provável escalação do Corinthians para daqui a pouquinho, Michele. E é isso, vamos aguardar então o jogo das 9h30 da noite. Amanhã a gente volta com toda a repercussão de Cuiabá e Corinthians lá na Arena Pantanal. Um abraço. Valeu, Salazar. E pelo visto ele está com frio. Pensando num campeonato difícil como é o brasileiro, acho que poucos imaginavam que o Corinthians pudesse liderar o campeonato e liderar com frequência. Dessas 9 rodadas, o Corinthians foi pelo menos 6 vezes líder. 6 vezes, isso mostra que é um time regular. E atualmente? Não, tudo bem. Não está apresentando futebol digno de líder, mas aí eu pergunto, que time está apresentando futebol digno de líder? Ninguém está, né? E aí, já que as coisas estão acontecendo, mesmo com o time não jogando bem... Nossa, aproveita. Tem que aproveitar. Um adversário contra o Cuiabá, com todo o respeito que merece o Cuiabá. O Cuiabá não conseguiu uma única vitória jogando em casa. Puxa. Uma única vitória jogando em casa. Não vai ser agora, né? Quer dizer, então, é o tipo de... Tem a estreia lá do português, contrataram o português também no Cuiabá. O Antônio Oliveira, que trabalhou no Atlético Paranaense. Quer dizer, então, tem um certo conhecimento também do futebol brasileiro, tudo. Mas, enfim, é jogo para o Corinthians vencer, somar mais 3 pontos e ficar tranquilo. Dá para o Corinthians acreditar mesmo nesse campeonato que ganhar o Brasileirão? Você acha, Miller? É claro que dá. Sabe por quê, Michele? Muita gente fala assim, tá no começo do campeonato, tá... É melhor você começar lá em cima... Já passou um quarto do do que campeonato. começar lá embaixo. Mas tem futebol para ser campeão? Bom, tá mostrando um futebol... Para ser campeão, acho cedo ainda, porque tem o segundo turno inteiro. Então dá para você precisar. O Corinthians é o favorito em potencial ao título. Até porque ainda tem Palmeiras e Atlético Mineiro que estão lá em cima e eles têm muito mais qualidade. Então acho que o Corinthians é favorito hoje, vence a partida. O Cuiabá é um time fraco, é um time que já trocou várias vezes de treinador, é um time que não tem nada para dar para o seu torcedor. É um time... Michele, não vejo nada no Cuiabá. Antes de falarmos do Cássio, você fez uma pergunta sobre ter futebol para ser campeão. Eu entendo da seguinte maneira. O ideal é que você tenha competitividade e bom futebol. Bom futebol, ninguém está apresentando. Palmeiras não está apresentando, Atlético Mineiro não está apresentando, apesar de ser o campeão de finalizações. Flamengo está decepcionando demais. E aí prevalece muito a competitividade. O Corinthians tem sido competitivo. O Corinthians tem sido competitivo, ele tem conseguido resultados a partir... E as vitórias estão vindo. Exato. O mais importante é isso. Não apresenta o grande futebol lá contra o Atlético Goianiense. Não jogou excelentemente bem, mas venceu. Então, enquanto não embala um Atlético Mineiro, um Palmeiras, um próprio Flamengo tem condições de apresentar um futebol, digamos, mais vistoso, mais competente, o Corinthians pode ir somando... Vou dar um exemplo de 2017. Quem apostaria no Corinthians campeão brasileiro? É verdade. Era a quarta força. Até porque jogava totalmente diferente do que joga hoje. Joga só com o Jô lá na frente, só que o time era melhor tecnicamente. Sobre... E o esquema defensivo era mais dinâmico. E o esquema defensivo também era mais forte. Agora, sobre o Cássio. Cássio, eu lembrando até das agressões, das críticas, das ameaças. Gente, o Cássio é para ser reverenciado pela torcida do Corinthians para o resto da vida.
por tudo que o Cássio já fez pelo Corinthians. Ele tem todos os números e ele foi fundamental na principal conquista que vai fazer 10 anos agora, da Libertadores América. No meio do ano, Não fosse o Cássio, o corintiano estava sendo vítima de chacota até hoje por não conquistar o torneio Porque ele sul-americano. foi decisivo. Foi decisivo. Como foi decisivo também no Mundial lá no Japão. E ele ainda é decisivo, gente. Ainda é. Ainda é decisivo. Ainda é decisivo. Não é Então, que a gente tá vou vendo te do dizer passado, mais. ele ainda Se é. o Corinthians hoje é líder, deve muito ao Cássio. É verdade. Cássio salvou o Corinthians contra São Paulo, contra Atlético Goianiense, Sim. salvou contra vários times. Tá jogando muito bem, né? Vitor Pereira, não sei se foi o Vitor Pereira que recuperou o Cássio ou o Cássio recuperou, mas o fato é que ele tá agora em grande forma, certo?